Graças e paz, meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje, essa manhã, sobre o nosso papel como sacerdotes. Você sabe que você é um sacerdote? A palavra de Deus, ela diz que Deus os constituiu reis e sacerdotes. E o sacerdote, ele tem funções específicas pela palavra de Deus. É isso que eu quero compartilhar com você essa manhã. Eu separei aqui alguns textos e eu quero falar hoje sobre os sacrifícios que a nova aliança não aboliu. Antes eu quero deixar bem claro a nossa posição em relação à lei e dizer que não existe nenhuma forma de você se apresentar diante de Deus a não ser por intermédio de Cristo. Somente o sacrifício de Jesus é que te torna aceito. Então nada do que você faz te torna mais aceito, mais amado. Ok? Então eu vou ler o primeiro texto que fala justamente sobre aqueles sacrifícios que foram abolidos, que foram cumpridos em Jesus. Está aqui em Hebreus capítulo 10, que diz assim: Ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, e aqui está falando de Jesus, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No livro do rolo está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então esse texto ele mostra como eram ineficientes aqueles sacrifícios que eram feitos na antiga aliança, incapazes de tornar o homem verdadeiramente purificado diante de Deus. Então Jesus ele se apresenta para fazer esse papel, para se oferecer como um sacrifício perfeito. E o sacrifício final, depois disso não resta nenhum outro sacrifício que possamos fazer a fim de sermos aceitos. Então, se você acredita que tem algo que você faz e que te torna mais aceito por Deus, então eu jejuo e Deus me ama mais, eu oro, Deus me ama mais. Não, tira isso da sua cabeça. Não existe nada que você faça para Deus te amar mais. Pelo contrário, aquilo que Jesus fez é a prova de que Deus te amou antes de que você fizesse qualquer coisa. Porém, eu quero falar sobre sacrifícios espirituais. Esse é o título que eu quero dar para esse devocional. Sacrifícios espirituais. Aqueles sacrifícios que não anulam a graça de Deus, mas que são extremamente necessários para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã, para que nós venhamos a experimentar o melhor de Deus. Sua presença, seu favor. Favor esse que já está liberado, mas quando estamos distantes da presença de Deus, é quase que não percebemos que já temos esse favor em nossa vida. Então eu quero falar sobre esse tipo de sacrifício. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 está escrito assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então aqui Pedro está dizendo que nós somos casa espiritual. E não apenas casa, nós não somos apenas um templo de Deus.
nós também somos um sacerdócio santo. Deus nos constituiu sacerdotes para oferecermos a Ele sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Agora, que sacrifícios são esses que eu ainda preciso oferecer a Deus como um sacerdote? Hebreus 13, justamente depois de falar da invalidade dos sacrifícios que nos tornam aceitos diante de Deus, de acordo com a lei, ele termina falando que ainda resta sacrifícios a serem oferecidos. Hebreus capítulo 13, verso 15 diz assim: sendo assim, por intermédio dele, perceba que tudo isso é feito por intermédio de Jesus. Sem Jesus nós não somos nada. Sem ele nós não podemos fazer nada. Tudo tem que ser feito em Jesus. Ok? Pedro disse, olha, sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E agora aqui o escritor aos Hebreus está dizendo a mesma coisa. Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então aqui está falando sobre sacrifício que agora não é mais animal que eu ofereço, que eu sacrifico diante de Deus. São sacrifícios de louvor. É quando eu abro os meus lábios continuamente para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para demonstrar minha gratidão pela obra de Jesus Cristo na cruz. E você percebe que quanto mais você faz isso, mais ainda se torna real a graça debaixo da qual você está. Mais ainda se torna real o sacrifício de Jesus na sua vida. Quando você separa um período ou no seu quarto, ou em qualquer lugar, na verdade o texto aqui está dizendo que nós devemos fazer isso continuamente. Continuamente. Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Como é bom você poder levantar suas mãos sem culpa, sabendo que você já é amado. Você não faz isso para ser amado. Você não faz isso para ser aceito. Você faz isso porque você é aceito. Por isso que esses sacrifícios eles são oferecidos a Deus por intermédio de Jesus. É baseado no que Jesus já fez que eu levanto as minhas mãos. E eu glorifico a Ele, eu exalto a Ele. Eu digo, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te glorifico, eu te exalto. Obrigado. Obrigado por o Senhor me amar. Está conseguindo entender isso? E é justamente o que Ele fez por nós, que nos dá não apenas o acesso, mas que nos deu esse espírito vivo dentro de nós. Porque se você olhar para dentro de você, o seu espírito ele já quer sacrificar. Ele já quer tributar louvor a Deus. Por isso que Jesus falou, vem a hora, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. O seu espírito nascido de novo já quer adorar a Deus constantemente. É por isso que Deus te deu essa linguagem sobrenatural que é o falar em línguas. Porque a oração ela também é exemplificada na palavra de Deus como um incenso. Lá em Apocalipse, você vai ver que o anjo ele tinha uma taça com incenso, que eram as orações dos santos. Então quando você está quando você está orando, e por que eu estou enfatizando a oração em línguas? Não que qualquer outro tipo de oração não seja queimar incenso, orar em português, né? Qualquer tipo de oração. Mas a oração em línguas é um tipo de oração que você pode fazer continuamente. Enquanto você está trabalhando, enquanto você está lavando roupa, lavando louça, andando na rua, na fila do banco, você pode estar orando em línguas. Paulo diz, orando em todo o tempo no Espírito. O que você está fazendo? Você está oferecendo a Deus sacrifício. Sacrifício, incenso. As orações são incensos. É o que está em Apocalipse, que o incenso que estava na mão do anjo eram as orações dos santos. E aqui não é justiça própria, não é sacrifício para ser aceito, é sacrifício porque já fomos aceitos.
Só de falar sobre isso já me dá vontade de orar em outras línguas. Eu já estava orando aqui antes de gravar esse devocional, mas a vontade é de continuar orando diante da revelação daquilo que Ele já fez por mim. Aleluia, glória a Jesus. Você está conseguindo acompanhar isso aí? Agora existe outro sacrifício que continua dizendo aqui no versículo 6, olha, de igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Então Deus ele não se alegra de sacrifícios de justiça própria, né? Pessoas que sobem um monte, fazem sacrifício, achando que Deus vai ouvir a oração dela porque ela está se sacrificando, ela está tentando ser aceita por Deus. Não, Deus não se agrada disso. Agora Deus se agrada daqueles sacrifícios que são feitos em Cristo Jesus, de alguém que já tem a consciência de que foi aceito, de que é filho de Deus, e como um rei, como um sacerdote, agora vai cumprir uma função sacerdotal, de não apenas adorar a Deus com os lábios, mas de adorar a Deus com atitudes, fazendo bem. Aqui fala de mútua cooperação, é o nosso serviço no corpo de Cristo. Isso também é um sacrifício agradável a Deus. Aleluia! Não nos torna aceitos, mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus muito se alegra. A pessoa que é nascida de novo, ela quer dar alegria para Deus. Deus se alegra. Sabe por que Deus se alegra quando te vê servindo? É porque Ele vê Jesus em você. Quando você tem um caráter de servo, é porque o caráter de Cristo já está se manifestando em você. A maior prova de que Jesus está vivo e se manifestando em você é que você serve. Jesus, Ele é o servo de todos. Então, quando Ele está na sua vida, você quer servir, porque Cristo vive em você. Aquele que é o maior servo de todos, que não veio para ser servido, mas veio para servir, está em você, e porque Ele está em você, então você também quer servir, porque a vida dele está pulsando dentro de você. Então Deus se alegra quando Ele vê Jesus em você, quando Ele te vê servindo, e Ele vê que você se parece com Jesus. Em Isaías 53 está escrito que Jesus veria o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma se alegraria. Então quando Ele vê você andando em santidade, quando Ele vê você amando o próximo, quando Ele vê você servindo, quando Ele vê você adorando, Ele vê o fruto do seu trabalho. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E aí eu separei mais alguns textos aqui, falando ainda sobre sacrifícios à luz da nova aliança. Romanos capítulo 12. Portanto, caros irmãos, rogamo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Olha a palavra sacrifício aqui. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Aqui está escrito culto lógico, outras traduções diz culto racional. Antigamente eu achava que culto racional, oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, era cultuar a Deus. Por exemplo, eu estou num culto e eu estou adorando a Deus, então ali naquele momento eu estou oferecendo o meu corpo como sacrifício vivo. Como se o meu culto a Deus, a minha adoração, aquele momento de adoração fosse oferecer o meu corpo como sacrifício vivo. Só que Deus me revelou que é o contrário. Oferecer o meu corpo como sacrifício vivo é que é o culto racional. Quando eu estou oferecendo o meu corpo como um sacrifício vivo, então eu estou cultuando a Deus. Sendo assim, eu preciso descobrir o que é oferecer o meu corpo como um sacrifício vivo. E nada melhor do que fazer isso à luz da própria carta aos Romanos. Porque Paulo ali aqui ele só está trazendo de novo um assunto que ele já havia falado antes. No capítulo 6. No capítulo 6, logo depois de falar sobre justificação pela fé, Paulo ele fala agora da nossa necessidade de viver à altura daquilo que foi feito. Vamos viver ainda no pecado porque estamos debaixo da graça? De forma nenhuma. Como viveremos no pecado nós que morremos para ele? E aqui chega um versículo que eu colei aqui, mas não está aparecendo aqui o versículo. Então eu vou mostrar para vocês direto aqui na minha Bíblia.
Romanos 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Parece com o que está escrito lá em Romanos 12? Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, olha, oferecer o corpo, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Glória a Deus. Então, quando eu não permito que o pecado reine sobre mim, quando eu não ofereço o meu corpo ao pecado para obedecer aos desejos da carne, mas quando eu me apresento a Deus e o meu corpo como instrumento de justiça, esse é o meu culto racional. Esse é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando eu uso o meu corpo, que outrora já foi usado para cometer iniquidade, e agora eu entendo que eu nasci de novo, que eu sou um ressurreto dentre os mortos, e diante dessa revelação, e diante da revelação de que eu também não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça, e essa graça me capacita a fazer isso, eu agora me apresento a Deus e o meu corpo como instrumento de justiça para viver em santidade, em retidão. Isso é culto. Isso é cultuar a Deus. Cultuar a Deus não é apenas no momento do culto levantar a mão e adorar a Deus, isso faz parte. Mas a minha vida, ela é um culto. Eu cultuo a Deus não apenas com os meus lábios, eu cultuo a Deus com a minha vida. E isso é sacrifício santo e agradável a Deus. Quando o meu corpo não está entregue ao pecado, à prostituição, à lascívia, à concupiscência, mas quando o meu corpo, eu uso o meu corpo para servir a Deus, para adorar a Deus, para viver em santidade, todas as vezes que eu estou negando a mim mesmo, negando as minhas vontades, os meus desejos, para fazer a vontade de Deus, eu estou fazendo um sacrifício santo e agradável a Deus. Eu estou apresentando o meu corpo como sacrifício. E isso é culto racional. Isso é cultuar a Deus, não apenas com os lábios, mas com a vida. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um texto aqui para vocês. Enquanto você ouve essa ministração, você ouve esse fundo aí musical, você pode ir orando em línguas, glorificando a Deus por essa palavra, amém? Rakatalabaranda shakalabarabarabara. Shekatarakatarakatalarabakashaka. Olha o que Paulo está falando aqui, olha. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23. Tudo isso faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Ou seja, Paulo está dando o exemplo de um atleta que em tudo se domina, que acorda cedo, que faz exercícios, que tem coisa que ele sabe que ele não pode comer. Às vezes ele abre mão de estar em festa, de estar com os amigos, de estar vivendo uma outra vida para se dedicar àquele treino, para se dedicar àquela corrida, porque ele quer vencer. Paulo está dando esse exemplo dizendo que nós agimos assim também, mas aqueles agem assim para alcançar uma coroa corruptível, um prêmio, uma medalha, uma taça. Nós fazemos isso para alcançar a coroa incorruptível. Você sabe que você tem um chamado e você precisa correr para ele.
correr para receber o seu galardão. É disso que Paulo está falando aqui. No verso 26 ele diz: assim corro também eu, não sem meta, sem objetivo, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. É um texto tremendo, é um texto para meditar, mas ele fala da necessidade de você subjugar o seu corpo, se você quiser fazer a vontade de Deus. Não existe essa facilidade que algumas pessoas tentam colocar no Evangelho, gente. Você vai ter que mortificar a sua carne. Colossenses capítulo 3, faça morrer a vossa natureza terrena. Eu não sei que evangelho é esse que algumas pessoas têm entendido, não sei que Bíblia que eles estão lendo. Romanos capítulo 8, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é também você negar a si mesmo, é você matar a sua carne. E aí você tem a ajuda da oração, do jejum, mas você precisa fazer isso, se você quiser viver de forma agradável a Deus. Então, irmãos, vocês viram que eu dei uma paradinha aí, né, no final do vídeo. Eu ia entrar no assunto de mortificação da carne, mas como é um assunto muito profundo e posso ser mal interpretado, pode parecer que eu esteja tentando levar as pessoas para um legalismo, para um esforço próprio, e não é isso que eu quero colocar. Então eu vou deixar para falar sobre esse assunto em outro vídeo. Mas eu quero ressaltar algo que depois que eu gravei o vídeo, o Espírito Santo ministrou ao meu coração, e eu creio que é uma continuidade daquilo que eu estava falando. A questão dos sacrifícios espirituais, do sacrifício de louvor, mais especificamente. Porque tem muitas pessoas que elas vivem uma vida vazia do Espírito Santo, sem sentir a presença de Deus, sem o fogo do Espírito nas suas vidas. E é porque elas negligenciam o seu sacerdócio. Uma coisa é você ser habitado pelo Espírito Santo, outra coisa é você estar constantemente cheio do Espírito Santo. Porque se ser habitado com o Espírito Santo fosse mesmo de estar cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo não ia falar para um cristão se encher do Espírito Santo, uma vez que ele já tem o Espírito Santo. Então são duas coisas diferentes. No Antigo Testamento, quando o sacerdote ele colocava o sacrifício, aquele sacrifício ele era queimado. Ou seja, onde tem sacrifício, tem fogo. Então por que eu tenho que constantemente louvar a Deus, oferecer a Deus sacrifício de louvor, para que haja fogo na minha vida? Paulo ele entende isso tão claramente que ele diz, olha, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando e salmodiando a Deus em vossos corações. Meu coração é um altar. Quando eu ofereço sobre esse altar sacrifícios de louvor e de adoração, o fogo do Espírito Santo ele vem sobre a minha vida. E eu fico cheio do Espírito Santo. Porque se você não for uma pessoa cheia do Espírito Santo, querido, você vai viver a vida cristã na força do braço. Então quando eu estava falando sobre mortificar a carne, sobre agradar a Deus, apresentar o corpo como sacrifício vivo, sobre não oferecer o seu corpo ao pecado, mas oferecer o seu corpo para servir a Deus, não tem como fazer isso sem estar cheio do Espírito Santo. É pelo Espírito que você mortifica a sua carne. Tudo é pelo Espírito. Tudo é pelo Espírito. Então, por que tem muitas pessoas vazias do Espírito Santo? Ainda que o Espírito Santo more dentro delas, mas ela não está cheia. Qual é a diferença? O Espírito Santo ele mora no seu espírito. Mas quando você fica cheio do Espírito, ele preenche sua alma, ele preenche suas emoções, ele preenche seu corpo, e a presença dele se torna tangível, real. Isso te dá ousadia, isso te dá capacidade de fazer muitas coisas.
que você não faria normalmente se você estivesse vazio do Espírito Santo. Estevão, quando estava cheio do Espírito Santo, estava sendo apedrejado e orando pelos que estavam apedrejando a ele. Por que muitos cristãos são rancorosos, não conseguem amar o inimigo, não conseguem orar pelos que estão perseguindo eles? Porque não estão cheios do Espírito Santo. O segredo é estar cheio do Espírito Santo. Como que eu dou a outra face? Como que eu ando a segunda milha? Como que eu amo o meu inimigo? Estando cheio do Espírito. Porque todo esse amor é a característica do Espírito Santo. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, automaticamente eu estou cheio de amor, eu estou cheio de alegria, eu estou cheio de paz, eu estou cheio de tudo aquilo que o Espírito Santo tem. Aleluia! E por que muitas pessoas não experimentam isso? Porque negligenciam seu sacerdócio, não oferecem sacrifício de louvor em nenhuma hora do dia, passam o dia inteiro corrido, com problemas, com afazeres, e não tiram um momento, nem que fosse 5 segundos, para levantar as mãos e dizer: Pai, eu te amo, Pai, eu te glorifico, Pai, eu te exalto, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Você já começa a ficar cheio do Espírito Santo, já começa a dar vontade de falar em línguas, de cantar em outras línguas. Por que tem gente que não é batizada com o Espírito Santo? Porque não louva. A pessoa que louva, não estou falando de cantar hino, estou falando de louvar, de glorificar, de exaltar a Deus. É impossível essa pessoa não ficar cheia do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, você quer falar em línguas, você quer cantar em línguas, cânticos espirituais. Então não negligencie o seu sacerdócio. Tire momentos no dia para glorificar a Deus. Sabe aquele momento de perturbação, você está inquieto, cheio de problema, dá uma parada, respira fundo e glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, obrigado, Senhor, pela tua presença na minha vida. Eu te louvo. Obrigado porque o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Pai, o Senhor me supre, o Senhor me sustenta, eu te exalto. Você começa a ficar cheio. E Deus começa a ficar mais real para você, tá entendendo? Então seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Pratique essa chave espiritual que eu estou entregando para você. Sacrifícios de louvor. Onde tem sacrifício, tem fogo.